Olá, meu nome é Isabela de Souza Vilela, eu sou graduada em jornalismo pelo Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da UFOP e de março a outubro de 2021 eu atuei como bolsista na pesquisa intitulada A Ditadura Apropriada em Desaparições, Anacronismos e Ressignificações de Fotos Assimiladas para Comemorar os Regimes Militares Latino-Americanos, com a orientação da professora Ana Carolina Lima Santos. O objeto de estudo da nossa pesquisa foi a obra Desaparições, da fotógrafa argentina Ellen Zult, que consiste em 25 fotografias datadas de 1976, durante a última ditadura civil-militar da Argentina, até os anos 2000, já no processo democrático, já no regime democrático, né? Essas fotografias são formadas tanto por imagens capturadas por Zult durante e após a ditadura, quanto por fotos de arquivos pessoais e estatais. Todas elas capturam em menor ou maior grau a desocupação dos espaços públicos utilizados como centros de tortura e desaparecimento, o desaparecimento e os desaparecidos através de imagens que representam seus amigos e seus familiares, além de imagens dos sobreviventes e de outras documentações possíveis, de possíveis provas daquele período. O objetivo desse nosso trabalho foi entender como a apropriação de antigas narrativas e a criação de novas narrativas contribuem para a construção de uma memória coletiva sobre o período autoritário. E essas novas narrativas, e até mesmo as antigas narrativas apropriadas, são capturadas através de um olhar atento e analítico dessas fotografias que compõem essa obra. Enquanto escolhas metodológicas, o trabalho foi um estudo de caso, onde foram analisados 12 das 25 fotografias. Isso porque nós entendemos essas 12 fotografias como paradigmáticas em relação ao todo. Como estrutura metodológica, nós tivemos dois momentos da pesquisa. O primeiro de revisão bibliográfica, onde foram concentrados esforços para a conceituação de temas como memória, fotografia e ocupação de espaços, e numa segunda etapa, que foi a análise do corpus propriamente dita, o olhar das imagens, onde foi possível, através dos conceitos e discussões da primeira fase do projeto, conseguir compreender, categorizar e selecionar recorrências temáticas, convergências estéticas e análises temporais do conjunto de imagens. Na seleção das fotografias e na análise de desaparições, o modo como o processo do fazer desaparecer foi o que evidenciou como resultado da nossa pesquisa. Foi possível observar que, através das imagens, a fotógrafa conseguiu expor como acontecia esse desaparecimento de etapa em etapa, ainda que esse produto que é o Desapariciones, não esteja em ordem cronológica. Foi possível observar imagens que retratam desde o sequestro até o ponto final, que é o desaparecimento último dessa vítima. Assim, essas fotografias foram usadas como ferramentas de criação de uma nova narrativa, capturando até mesmo lacunas dessa história oficial. Ou seja, porque alguns monumentos, alguns locais onde esse desaparecimento aconteceu, desde o sequestro até o fim último, são considerados monumentos, enquanto outros não são. Isso foi apresentado nas imagens através dos locais onde a justiça de transição nem a memória coletiva ainda foram capazes de alcançá-las. Nós concluímos, através dessas análises, dessas seleções, que Desaparições apresentam imagens que contribuem com o entendimento da sistematização dos desaparecimentos forçados na ditadura argentina. A ruptura do tempo, que se mostra desde a apresentação das imagens, que datam desde 1976, até os eventos referenciados nessas imagens, com essas outras fotografias já dos anos 2000, mostram o modo de operação desta máquina do horror, dessa máquina do desaparecimento, e como essa máquina ainda não parou de funcionar definitivamente, uma vez que nós ainda encontramos lacunas e locais que ainda não foram ocupados por essa memória. A Zult também nos mostra como ela consegue romper com uma fronteira que não é só aquela fronteira temporal de que eu havia dito antes, mas também uma fronteira do limite privado, do limite familiar, já que a Argentina é conhecida como uma forte nação em que as mulheres são responsáveis pela produção dessa memória familiar. Quando Zult, enquanto profissional, enquanto
uma sobrevivente desse período se coloca no cenário, se coloca para fazer memória em um ambiente público, ela nos mostra o papel feminino na construção da história. A gente, assim como nós utilizamos na base teórica do nosso trabalho o conceito de memória, o produto dessa pesquisa foi também um objeto para que essa memória pudesse ser melhor compreendida pela sociedade. O entendimento do uso da fotografia, que é visto por nós como um elemento democratizante da história, nos permitiu enxergar e ressignificar períodos autoritários, servindo essas fotografias como ferramentas de educação social, além dessa própria pesquisa como ferramenta de educação social, para que nós não deixemos passar com que violações de corpos e espaços sejam admitidos, seja qualquer o governo vigente. Enfim, eu gostaria de agradecer imensamente à Universidade Federal de Ouro Preto e ao CNPq pelo espaço de produção e disseminação de pesquisas na área da comunicação social, área essa que eu faço parte hoje, e pela oportunidade de poder fazer, através da pesquisa, esforços para que a história oculta do nosso continente seja verdadeiramente reconhecida e colocada a serviço da nossa sociedade.